Presidente, monarquia ou república? O que mudava se não vivêssemos neste regime? Como seríamos? Mais ou menos felizes? Teríamos melhor ou pior educação? Um sem número de perguntas que se pode colocar, muitas certamente sem resposta. Mas, ao compararmos o país de hoje com o fim da monarquia há 100 anos, encontramos o mesmo espírito reformista. João Franco era então o primeiro-ministro que tentava reformar as velhas instituições e nessa altura foi mal sucedido. 2 anos depois do regicídio, a ética republicana enterrava o ideário monárquico. Estava instaurada a República. Hoje, em democracia, passados quase 100 anos, vale a pena perguntar: monarquia ou república? Qual o regime que melhor serve o país? É o que vamos saber esta noite. Pela monarquia, Paulo Teixeira Pinto e Gonçalo Ribeiro Teles. Pela república, António Reis e José Medeiros Ferreira. Na plateia no lado monárquico, António Sousa Cardoso, Miguel Otto, Mendo Castro Henriques, Luís Coimbra. Do lado republicano, António Costa Pinto, Rui Tavares, Amadeu Carvalho Homem e Luís Farinha. Monárquicos e republicanos, a todos, 2 boas-vindas. Começamos pela reportagem do Tiago Contreras. São imagens seculares que mostram o derradeiro ato da sumptuosidade monárquica em Portugal. Os funerais do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro realizam-se a 8 de fevereiro de 1908, uma semana após o regicídio. Os jornais da época descrevem as exéquias régias como um brilhante e majestático cortejo. Nas ruas há desmaios, gritos e apertos, o comércio está encerrado, os espetáculos são proibidos, até o Sporting Clube de Portugal cancela os desafios da Liga de Futebol. Dois anos depois dá-se a revolução que põe termo à monarquia em Portugal. No dia 5 de outubro de 1910, José Relvas proclama a instauração da República Portuguesa a partir da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. O repicar do martelo de cantaria traz de volta às páginas dos jornais a dicotomia entre republicanos e monárquicos. Em maio do ano passado, uma petição na internet contesta a trasladação do corpo de Aquilino Ribeiro para o Panteão Nacional. Os signatários do documento "O terrorismo não deve ter honras de Estado" acusam a participação do escritor no assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. Colocar num panteão, que em princípio é um exemplo das figuras que têm uma mensagem cívica, suponho que é isso que significa o Panteão Nacional, colocar alguém que utilizou, celebrizou e propagandou meios violentos para instaurar a liberdade, parece-nos uma mensagem errada. Chamar de terrorista ao Aquilino Ribeiro hoje tem um propósito absurdo, politicamente orientado, mesquinho, que visa tão somente apocar a figura do grande homem de cultura e de literatura, do maior homem de cultura e literatura português da primeira metade do século XX. A cerimónia realiza-se em setembro. Presentes estão cerca de 5 centenas de convidados. Ler Aquilino Ribeiro é ler um certo Portugal, mas também ler o mundo. E por isso, aqui deixo o meu público testemunho de admiração. Os discursos laudatórios no interior do panteão contrastam com a indignação protagonizada no exterior por um grupo de contestatários monárquicos. A discussão regressa em fevereiro, desta vez à Assembleia da República. Em causa está um voto de pesar pelo centenário da morte do rei Dom Carlos. A proposta é feita por um deputado monárquico da bancada social-democrata. Sinto que tenho esta obrigação acrescida de fazer um esforço para que a Assembleia da República, tranquila, serena, mas convicta quanto à forma de regime que vigora em Portugal, possa votar favoravelmente uma expressão de pesar pelo dia em que o chefe de Estado e um membro da sua família, um filho seu, foram assassinados. Este voto seria, se votado favoravelmente, objetivamente seria um voto contra a República.
e por isso votamos contra. Se votássemos a favor deste voto de pesar, estaríamos a vincular esta Casa a uma coisa que ela nunca fez e que não é próprio das democracias, que é de fazer com que os órgãos do Estado tenham uma visão oficial sobre a história. Não faz sentido que aqui tenham lugar iniciativas tendentes a reinterpretar ou reescrever a história, como é o caso deste voto. Disse. Portugal deve imenso aos seus reis e ao seu povo ao longo de todos os 8 séculos da sua história. O voto de pesar pelo regicídio é chumbado pela esquerda parlamentar. Os deputados que votam contra. A polémica prossegue devido à ausência na homenagem ao rei Dom Carlos da banda do Exército e também do Colégio Militar e de 2 regimentos. O Ministério da Defesa considera que os militares não podem associar-se a iniciativas de caráter político. São os bombeiros sapadores que marcam presença na cerimónia. Eu sinto uma tristeza por haver ainda pessoas que branqueiam a história, que têm medo da história, não sei porquê. A evocação do regicídio no Terreiro do Paço conta ainda com um protesto inesperado. Mas a fazer apenas um contraponto ao que está às comemorações, que, no meu ponto de vista, servem para limpar e para esquecer um bocado aquilo que se passou há 100 anos. Os manifestantes anarquistas são afastados pela polícia. Entretanto, o Presidente da República inaugura uma estátua do rei Dom Carlos junto à cidadela de Cascais. Os especialistas concordam que a questão monárquica não é uma das principais preocupações dos portugueses. Mas, de acordo com um relatório das Nações Unidas divulgado em 2006, o índice de desenvolvimento humano é superior em países com regimes monárquicos. A maior vitória da República, dizem, é o sufrágio universal. Boa noite, Dr. Paulo Teixeira Pinto, Presidente da Causa Real. Se hoje vivêssemos em monarquia, o que é que seria diferente na sociedade portuguesa? Bem, em primeiro lugar, não haveria qualquer polémica. É particularmente oportuno e conveniente que o programa seja hoje, 98 anos depois da queda da monarquia, se compararmos com o que sucedeu exatamente ontem em Espanha. Em Espanha, a democracia veio de par com o restauro da monarquia. E ontem mesmo, em eleições em Espanha, com uma nova maioria socialista, de novo, o tema monarquia-república não foi um tema. Ou seja, há um reconhecimento pacífico em Espanha, aqui ao lado, com uma democracia praticamente contemporânea da nossa, de que a instituição real é uma instituição que une o povo e não que fratura ou fraciona. E a prova é que isso não foi um tema ontem em Espanha. E se nós estivéssemos em Portugal uma monarquia, certamente que também não seria um fator de atrito, ou de contraste, ou de conflitualidade, como por vezes sucedeu na nossa história democrática recente, entre chefes de Estado e chefes de governo ou parlamento. O rei existe para reinar, não para governar, não é um contrapoder. É um símbolo da unidade viva do Estado e interpreta em cada momento um passado projetado para um futuro. Isso é muito mais importante do que estar a medir o que ninguém poderia fazer. Eu não tenho espírito de facção para dizer se seria melhor ou pior hoje a vida real dos portugueses nesse sentido, porque não compete ao rei fazer isso. Mas seríamos mais coesos em que sentido? O rei tem um fator de unidade dos povos. Num movimento europeu como o que hoje existe, por exemplo, em que existe uma transferência de soberania para uma instância supranacional e, ao mesmo tempo, uma transferência para instâncias infraestaduais, aquilo que subsiste do Estado propriamente dito como representante político da nação é cada vez menos.